Começou ontem o período de declaração do Imposto de Renda 2020 e ele vai ser encerrado rapidinho, porque ó, o tempo passa assim, 30 de abril. Você já pegou lá os seus documentos, separou? A Receita Federal estima receber 32 milhões de declarações neste ano. 2 milhões, como cresce esse país, a mais que no ano passado. Isso porque tem muita gente desempregada, né? Eu estou recebendo aqui no programa para falar sobre esse assunto o advogado especializado em serviços públicos, Carlinhos Pisanelli. Dá um beijo aqui. Prazer estar tudo com bem? você. Para mim também. Senta, amigo. Boa tarde. Vamos falar de imposto de renda. Vamos Será lá. que esse ano vai ter esticadinha? A gente não pode contar com a esticadinha, né, Não. de prazo. Não pode. Quem tem que declarar no imposto de renda, Carlinhos? Bom, boa tarde a você de casa, boa tarde a toda a equipe desse programa maravilhoso. Quem tem que declarar é quem faturou acima de R$ 28.559,70 no ano de 2019. Não só com salário, com tudo. O faturamento dessa pessoa fez... Contudo, Tá. faturou, atingiu superior a isso, tem que fazer a E declaração. se eu ganhar uma herança nesse valor? Tem que declarar Tem. a herança, porque ela vai fazer parte de um espólio que você vai ter que receber. E patrimônio acima de R$300 mil também deve declarar. E tem novidade no imposto de O renda. que é o patrimônio? Eu tenho um carro, eu tenho um terreno, eu tenho uma casa, é isso. O carro entra? Entra tudo, Tá. tudo. Tá. E se você, por acaso, lá fora eu estava conversando com um rapaz que ele estava uma dúvida. A pessoa comprou e não declarou, o ano que vem, se ela declarou a compra do veículo nesse ano, vendeu e não declarou, o ano que vem ela vai ter que declarar essa saída. Tá. Porque pega. É, porque cada vez mais o leão tá pegando todo mundo. Com a internet, os computadores, ficou muito mais fácil fazer cruzamento de dados, Cartões né? de crédito. Quem empresta dinheiro em banco tem que declarar que emprestou? Tem que declarar. Porque esse dinheiro entrou na conta. Sim, tem que sim, declarar tem que o empréstimo. Tem que declarar. Que novidades são essas? Bom, as novidades são a contribuição previdenciária do empregado doméstico, que antes de 2006 a 2019 havia a possibilidade de restituir, de deduzir R$ 1.200, aproximadamente R$ 1.251 para ser preciso, já não tem mais como fazer. Não pode? Não pode mais. Ué, mas ele continua ganhando? Ele continua empregado, mas você não pode mais ter essa declaração, Dedução. essa dedução no seu imposto. Agora Porque paga, michou. Acabou, foi-se. isso foi ruim porque desestimula o mercado de trabalho Lógico. dessa categoria, que já vem sofrendo há muito tempo. Porque todo mundo sabe que para o empregador, dizem, é verdade, né? Você é advogado, pode dizer aqui o que eu estou falando. Um empregado custa o dobro. Muito. E o A empregado carga doméstico também. A carga Também, tributária também incide. Também. E antes você tinha pelo menos o benefício de deduzir isso. Exatamente. O que deixou de ser deduzido? O que eu posso deduzir? Me fala aí. Bom, Recibo médico? Você pode deduzir sem limites todos os gastos com saúde. Você pode deduzir educação, no caso que você tenha aí em casa o seu filho estudando em colégio particular, faculdade, ou você mesmo esteja fazendo a faculdade, você pode deduzir uma vez ao ano o valor máximo de R$ 3.561,50. Ah, isso é isso, é brincadeira, é piada, porque a faculdade está custando, tem faculdade que custa mais que isso Custa por mais mês. que isso medicina, com certeza. Então, por mês. E os dependentes... Só isso por ano? É. Não E vai os fazer falta? dependentes... Provavelmente para alguém vai. Os dependentes, R$ 2.275,08, sendo pais ou filhos. Nossa, se Uma vídeo única custasse vez. tão pouco, eu teria Seria uma- 20. Porque, gente, todo mundo sabe, filho, é um presente de Deus, como eu digo, mas custa caro educar uma Marcelinha criança. que o diga, que presente maravilhoso. Criar uma criança custa muito caro. custa E a muito dedução caro. é só essa? É só essa dedução. Uma outra dúvida que a gente tem aqui, nós estamos te passando as dúvidas que o público pediu de imediato. Depois ele volta e a gente vai repassar tudo isso. Mas é quanto às parcelas. Tem aqui uma pergunta que fala sobre lotes liberados, né? Sim. Quando será liberado, a gente já está pensando na restituição. O primeiro lote de restituição... Final de maio, 29 de maio, depois ele segue junho, julho, agosto e vai até setembro, 2 a menos do que os anos Em anteriores. 5, então. São em 5, não mais em 7. Em 7. Melhorou um pouquinho. Melhorou, porque a Receita entende que a partir do momento que você tem essa restituição, Você e joga a dinheiro no pessoa mercado. joga dinheiro no mercado, fomenta a economia, tem mais gasto e coincide com as épocas de festa, se você observar. Já começa a se planejar outubro, mês da criança, Sim.
começa a se planejar dezembro, tem Férias. ali as férias, a parcela do 13º, e aí vem novos impostos que a gente já falou. Tá certo. Dívidas declaradas, Todas as dívidas tem declaradas. que fazer. Tudo. E dá esse cruzamento de dados, né? Sim. Herança, tenho que Tem que declarar. declarar. Se eu ganhei não foi o caso, infelizmente, mas se eu ganhei na lotérica, se eu ganhei uma grana... Você de alguma declara, maneira, porém o imposto já é retido na fonte. Aí não, só declara. Só declara, mas você Porque é se eu obrigado não a declarar. declaro, Carlinhos, eu não tenho também depois como provar como que eu comprei aquele carro se não entrou nenhum dinheiro na minha Exatamente. conta, não é isso? Caiu na malha fina. Se você em casa não fizer a coisa redondinho, certinho, se você não souber, recomendo um contador profissional Sim. de competência, de confiança. Eu tenho um excelente que me acompanha há muitos anos e me auxilia. E ele faz com o rigor da lei. Então você Que vai lá, importante. declara. Se você não tem obrigação de pagar o imposto, mas tem que fazer a declaração, Quem tem que declarar, então? Não precisa pagar, mas tem que declarar. se não fizer, toma uma multa de R$ 165,74. E vai se complicar no próximo Vai se complicando, porque aí tem o CPF. Então, quer dizer, que estou atrasa. trabalhando mesmo. E é para as donas de casa que fazem coisas em casa. Se mas ela for- elas são MEI, por exemplo. Isso, assim. se ela for MEI, boa pergunta. Ela sendo MEI, estando dentro daquele faturamento de R$81 mil, nós já falamos aqui, e você em casa tiver esse faturamento e fizer a sua declaração simplificada, o seu informe de renda à Receita Federal anualmente, você está isento, mas tem que estar dentro do que regra o MEI. Tá. Os 81 mil e a Assim declaração como os outros simplificada. autônomos também. Exatamente. Todo mundo tem que fazer a declaração até aquele limite, acima daquele limite de R$ 28.559,70. E é verdade que também é exigido colocar CPF de filhos na Sim, declaração? porque você vai deduzir a escola, a educação das crianças e o gasto. Por exemplo, se você fizer do seu dependente, o seu companheiro não pode usar a mesma declaração. O seu filho vai na sua declaração, não pode constar na declaração do pai. E uma situação que acontece muito no É um só. Brasil, sim. Uma coisa que acontece muito no Brasil é pais que dependem dos filhos, moram com os filhos, que pagam cuidadores, que Sim. pagam os remédios, que pagam as cirurgias dessas pessoas de mais idade. Nem mora mais sozinho, mora com o filho, já foi trabalhador um dia, está lá aposentado. Ele é um dependente? Eu posso deduzir? Ele é um dependente e deve deduzir. Porque você, a partir do momento que você contratou um plano de saúde, o plano de saúde por si, ele já declara a Receita Federal. Opa, saiu lá, entrou aqui. Peraí, da onde veio? Ele vai lá e busca essa informação. Então você Tá. tem que declarar que você gastou com saúde sim, até porque se você tiver que em algum momento pagar o imposto, esse valor que você pode deduzir, que não tem limite, serve para cobrir a outra despesa. Dilui. Tá certo. Não estou com muito tempo hoje, mas tem uma pergunta para você. Vamos ver aí na tela. Tem algumas, né? Mas não vai dar para responder todo mundo. Roseli Micheloni. Boa tarde, Clau. Oi, Roseli. Lindona. Eu ainda não recebi minha restituição do ano passado. Caramba! O que ela faz? Ela deve procurar a Receita Federal. Alguma coisa aconteceu? E aconteceu certamente, Roseli, alguma coisa aconteceu e o seu CPF vai estar comprometido se você não correr atrás. Porque não é corriqueiro. Quando ela for usar... Não é normal, não é natural. É rigoroso. É rigoroso para nós, quanto para eles. A restituição vem. Converse com o seu banco, o seu gerente de banco, ele pode lhe ajudar. O seu contador mais ainda, mas a Receita Federal, ela tem lá o seu caminho para você saber o que aconteceu com a sua declaração, com a sua restituição. Eu devo pedir os comprovantes aos bancos, os bancos vão enviar na minha casa, eu corro atrás desses documentos. O que você aconselha para o brasileiro que nesse momento está recolhendo a sua documentação, o recibo médico, né, para ver o que dá para deduzir ou não, para entregar no prazo a declaração, Carlinhos? Bom, lembrando que o prazo é de 1º de abril, de 1º de março a 30 de abril. Ele é um prazo rigoroso, não vai ter esticadinha. E tem que procurar os informes de rendimentos, seja na internet, no seu banco, no seu computador em casa, ou o seu gerente, ele tem que te enviar antes até mesmo do dia 1º, antes do início do prazo. Tá ali estourando, ele envia para você. Se não enviar, corra atrás. Alguns bancos já disponibilizaram no próprio dia 28 de fevereiro, porque foi o meu caso. Eu fui lá e extraí
o informe de estava lá. rendimentos. Você também tem que juntar as despesas médicas, os recibos de comprovante de pagamento de convênio médico, consulta De clínica, escola. de escola, e também, no caso de quem é empregado, os olerites. Tá. Alguns descontam na fonte, alguns são tributados na fonte, mas deve ser declarado e toda a documentação tem que estar em ordem. Obrigada, Carlinhos. Por Muito nada, obrigada foi um por ter prazer vindo. estar Eu aqui. conversei aqui com o Carlinhos Pisanelli, que é advogado, dando a primeira pincelada daquelas que nós vamos dar aqui para te ajudar em imposto de renda. Ou seja, lembrando, chegou, o leão tá aí e tá, ó, de olho em você, né? Com a juba toda assanhada. Então, todo cuidado As garras pouco. do leão. As garras do leão. Me deixa o seu endereço, assim, nas redes sociais. Instagram, @Carlinhos Pisanelli, com Z de zebra, e o Facebook Carlinhos Pisanelli. Tá aí no vídeo, ó.